letra não vai aparecer no hino. A letra do hino que nós vamos cantar para introduzir este momento, ela não vai surgir neste momento, mas nós vamos cantar. Eu vou cantar este hino com a companhia da Ana e do Marcelo, mas depois, então, na quarta-feira, em breve, nós aprenderemos juntos este hino. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, que reunido bênçãos tem. Dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. Vimos tempo de liberdade, ó amado Redentor. Ao contrito redentor, ao contrito redentor. Paz e glória lá nos céus, manifesta já Deus. Desejamos te louvar, tua graça que se encheu. Neste mundo reforçar esperanças do porvir, esperanças do porvir. Os irmãos hoje não puderam acompanhar a letra, mas o que nós acabamos de dizer é que nós lembramos como povo que há bênçãos nesta reunião. Quando o povo de Deus se reúne, reúne-se com uma expectativa de ser abençoado. É um hino novo e o irmão que nos estava a ajudar com a projeção, então o irmão Davi, ele não se sentiu bem. Nós vamos orar por ele, vamos pedir então que Deus nos dê também a atenção que precisamos agora para a palavra dele, a palavra do Senhor. E na terceira estrofe deste hino nós cantamos que desejamos louvar o Senhor, desejamos sentir a graça do Senhor aqui. É interessante que algo que a igreja faz e deve fazer sempre, lembrar as esperanças que estão por vir. Então, neste culto, nós pretendemos reforçar as esperanças do porvir, do futuro, aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós estamos à espera que aconteça. Então, essa é a nossa expectativa, é que aqui na nossa reunião haja esse fortalecimento, essa edificação, e que, especialmente, a esperança do futuro, a esperança do porvir, seja alimentada nos nossos corações. Vamos então orar. Nosso Pai, mais uma vez queremos agradecer-te. Já o fizemos esta manhã, quando preparávamos este momento, o uso dos instrumentos e do equipamento que estamos a usar. Nem tudo está a acontecer como gostaríamos. Nós não temos todas as pessoas que desejamos ter neste lugar. Gostaríamos que este lugar pudesse estar bem mais cheio, com pessoas com este mesmo desejo de te louvar, este mesmo desejo de ser abençoado com a leitura da tua palavra, a meditação da tua palavra. Mas estamos na expectativa, Senhor, e é isso que pedimos, que ao lermos nós a tua palavra e algumas pessoas que possam estar em casa a acompanhar-nos, que essa esperança do futuro, essa esperança baseada nas tuas promessas, no cumprimento da tua palavra, que alegre o nosso coração, que nos fortaleça a fé, que nos edifique, que nos faça crescer.
Nós estamos aqui para aprender a louvar-te, a amar-te cada vez mais e melhor. Louvamos-te, Senhor, pela tua bondade. Pedimos que fortaleças o nosso irmão Davi e qualquer outro irmão que se sinta doente, cansado pela semana que viveu. Lembramos do Marco, nosso irmão Marco, que também não se está a sentir bem. A irmã Janete, que também comunicou que não estava bem. Deus, nós precisamos da tua força. Precisamos de corpos mais resistentes. Precisamos de ter mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua alegria e da tua força. Pedimos que nos abençoes nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje os nossos pequeninos também ficam com as mamãs, se elas precisarem sair por um instante para lhes dar atenção, fiquem à vontade, mas os nossos pequeninos hoje ficam connosco. Era o irmão Davi também que iria contar a lição e ele não está bem, então nós vamos ler Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1, vamos ler os primeiros 5 versículos. Convido então os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1. Vamos ler os primeiros 5 versículos. Na verdade, vamos ler algumas frases destes 5 versículos e depois leremos o capítulo 30 de Deuteronômio. O livro começa assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel. Depois, na segunda parte do versículo 3, lemos de novo: falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. E no versículo 5 começa assim: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. Então esta é a ideia de Deuteronômio. São palavras de Moisés, homem de Deus, profeta do Senhor, falou da parte do Senhor para explicar a lei do Senhor. E agora vamos ler o capítulo 30, que tem palavras do Senhor muito especiais para o povo dele e para nós também aqui. Capítulo 30 de Deuteronômio. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, foi isto que Moisés fez nos capítulos 27, 28 e 29, especialmente o 28 e o 29. Ele falou da bênção de obedecer à lei do Senhor e da maldição por desobedecer à lei do Senhor. Se te recordares dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos, entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais.
Se des ouvido à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio é um livro sobre uma comunidade que está a ser preparada para uma nova vida. Há dificuldades e deserto, mas esses ficaram para trás. A terra prometida mostra-se à frente. Esta é a história da sequência de Deuteronômio. No presente momento há um chamado para um novo compromisso com Deus e um recente entendimento da natureza do compromisso do povo de Deus. Mesmo que o cenário tenha sido um de há mais de 3.000 anos atrás, Deuteronômio ainda é um livro de considerável relevância contemporânea. Como hoje o mundo ao redor experimentava um tempo de mudanças, de tensões políticas e de conflitos militares. No meio dos eventos mundiais, porém, uma comunidade relativamente pequena era exortada por Moisés, o homem de Deus, a se comprometer de todo o coração com o Senhor, antes de se envolver nas lutas pela conquista da terra prometida. O povo escolhido do reino de Deus chegava à sua realização, desapercebido dos grandes poderes do seu tempo, enfrentando do ponto de vista dos padrões humanos o que seriam circunstâncias impossíveis de serem vencidas. O livro fornece um paradigma para o reino de Deus no mundo moderno. É tempo de renovação do compromisso dentro da nova aliança e de se voltar para o futuro com vistas à posse da promessa de Deus. É assim que Peter Craigie introduz o comentário a este livro de Deuteronômio. E esta é a razão principal porque nós escolhemos estudar este livro nas próximas semanas que pudermos estar juntos. É um livro contemporâneo. É um livro que conta uma história que já se passou há bastante tempo, mas é um livro que traz princípios muito atuais. Nós também vivemos dias assim, dias em que há um movimento nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Há um movimento à nossa volta e um movimento que está baseado em encontrar o lugar de descanso, encontrar a felicidade. O nosso coração move-se para encontrar essa terra prometida. Nós estamos em constante expectativa de chegar
ao lugar, ao destino final, ao lugar de descanso. Nós estamos na expectativa de uma nova vida, de encontrar um novo e vivo caminho, o qual nos leva a essa consumação da vida eterna. Este livro tem sido muito importante na minha leitura devocional. Eu já partilhei várias vezes com os irmãos como o Deuteronômio tem sido importante nesta busca por Deus. Foi importante certamente para Israel, que tinha passado aquelas dificuldades do Egito, aquele tempo de escravidão, tinha passado o Mar Vermelho e estavam então às portas da Terra Prometida. Então há aqui como que um padrão, um paradigma para o povo de Deus, e hoje é também uma oportunidade de renovar o nosso compromisso. É isso que temos feito semanalmente, ao mencionar e ao pensar no sacrifício de Jesus, de renovar o compromisso dentro da nova aliança. Tempo de nos voltarmos para o futuro, olharmos para as bênçãos do porvir, com vistas à posse da promessa de Deus. Esta semana li uma frase no livro, um livro de meditação, tem pequenas meditações, chama-se Pensamentos para a Hora Silenciosa, para o tempo a sós com Deus. São pequenas frases e esta era bem pequenina e dizia assim, em inglês, mas a tradução ficou mais ou menos próxima, não é perfeita, mas é assim: permanece numa promessa até que Deus te encontre lá, nesse lugar, nessa promessa. Ele sempre retorna pelo caminho das suas promessas. Se queres encontrar Deus, para numa promessa. Fica no lugar da promessa. Porque esse é o caminho por onde Deus sempre anda. Ele sempre volta ao lugar das suas promessas. Essa é a ideia deste pensamento para a hora silenciosa. Conhecer as promessas, o que é que Deus nos prometeu e nos apegarmos a elas. Deus tinha prometido uma terra de descanso. Uma terra que manava leite e mel ao povo de Israel. Deus prometeu-nos também um paraíso, um lugar de descanso, um lugar de consolo. Deus prometeu-nos estar connosco todos os dias da nossa vida, que o seu Espírito estaria connosco. Este é o tipo de promessas às quais nós nos podemos e devemos apegar. É nessas promessas que nós encontramos o Senhor. Um livro então escrito entre 1500 e 1400 antes de Cristo, nessa altura, portanto há mais de 3000 anos atrás, com o propósito, de acordo com o nosso irmão Carlos Osvaldo, o propósito que ele entende ser o propósito deste livro, está nesta obra, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento. O propósito é preparar Israel para desfrutar a prosperidade e permanência na terra prometida pelo encorajamento do amor nacional a Yahweh. Este é o nome do Deus da aliança. Por meio da obediência à sua vontade, conforme revelada na aliança. Então essa é a vontade de Deus usando Moisés, é preparar o seu povo para desfrutar de bênçãos na terra prometida. O resumo da obra de Deuteronômio, do livro de Deuteronômio, pode ser feito desta forma: um amor leal a Yahweh, expresso em obediência à aliança, é o requisito essencial para a prosperidade e a permanência na terra prometida. Era isso que se esperava do povo de Deus naquela altura para poder entrar na terra, para poder desfrutar da prosperidade e da permanência na terra prometida. E o paralelo que nós estamos a fazer é que é isto que o Senhor espera de nós como seu povo. Um amor leal a Jesus Cristo, que é o nome da nova aliança. Jesus é o nome da nova aliança. E expressa em obediência a essa aliança. Amar o Senhor. Amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Esse é também o princípio
Essa é a vontade revelada também na nova aliança. Porque é que este livro está na Bíblia? Porque é que ele faz parte do cânon bíblico? Porque é que o Deuteronômio faz parte? Algumas possibilidades, algumas respostas. Porque esta obra é a base do restante do Antigo Testamento. Especialmente os capítulos 28 até ao 30. Eles dão-nos uma base para entender todo o Velho Testamento e a história de Israel, tudo o que aconteceu com Israel, especialmente a partir do capítulo 28. Mas é o livro do Velho Testamento que revela mais e melhor o amor do Deus do Antigo Testamento. Como Deus é amoroso e como este livro fala tanto do amor de Deus. Algumas informações que, algum tempo atrás, quando nós estudamos panorama do Antigo Testamento, reunimos algumas informações e olhamos para esses textos e podemos olhar para eles novamente, rapidamente, mas em nenhum outro livro do Pentateuco nós lemos tanto a respeito do amor de Deus como em Deuteronômio. No capítulo 4, lemos assim no versículo 37: Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força. Deus amou os teus pais. O versículo 7 diz: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão. Está no capítulo 7. E no capítulo 10 diz: o Senhor afeiçoou-se aos vossos pais para os amar. Então são várias expressões do amor de Deus que aparecem no texto de Deuteronômio. Este texto é importante, Deuteronômio, porque aqui contém a prova dos profetas, os verdadeiros profetas. E a prova é que eles nunca podem errar. Se é de Deus, se é um profeta de Deus, não pode errar nenhuma vez. O que ele disser tem que se cumprir sempre, porque Deus não falha, Deus não erra. Isso está em Deuteronômio 18. Talvez este fosse o livro favorito de Cristo por causa da forma como ele o usa, como ele o cita no momento da tentação com Satanás lá no deserto. Isso está relatado em Mateus 4, mas ele cita 3 versículos de Deuteronômio, especialmente no capítulo 8, mas também no capítulo 6, com a palavra de Deus registada em Deuteronômio que o Senhor Jesus resiste à tentação. Este livro é citado perto de 200 vezes em 17 dos 27 livros do Novo Testamento. Há inúmeras citações de Deuteronômio no Novo Testamento. Profecias bem específicas contidas neste livro tiveram o seu cumprimento anos mais tarde na história de Israel. E no capítulo 17 fala sobre o rei, que é uma profecia, não tinha um rei, mas aqui Deus diz que Israel iria pedir um rei, o que acabou por se concretizar. E no capítulo 31 diz Moisés que depois da sua morte o povo iria se corromper, iria desviar-se do caminho, e aquilo que ele disse, que as maldições que ele tinha pré-anunciado, elas alcançariam o povo, e isso aconteceu também. A natureza do homem é propensa ao esquecimento, e Deuteronômio então fala muito de lembranças, de memoriais, a importância de lembrar, a importância de não esquecer. No capítulo 4, versículo 10 diz: Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus. No versículo 40, guarda os seus estatutos, os seus mandamentos, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No capítulo 6, versículo 12, guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Capítulo 8, versículo 2 diz: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Versículo 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor. Depois no versículo 18 diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmares a sua aliança, que sob juramento prometeu dás a teus pais, como hoje se vê. Lembra-te de Deus, não te esqueças do Senhor. Se estás vivo, é porque o Senhor te dá vida, te dá força. No capítulo 9, versículo 7, lembrai-vos e não vos esqueceis.
esqueçais de que muito provocastes a ira ao Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Não se esqueçam de quem vocês são e do que já fizeram contra Deus, e vocês continuam a ser povo de Deus, diz Moisés ao povo. No capítulo 32, inclinai os ouvidos ao céu e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Versículo 44 diz: veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. E este é o mote, palavras de Moisés, para que o povo não esqueça, para que o povo se lembre do Senhor. Outra informação importante acerca deste livro é que ele lembra e ele afirma que os pais têm a responsabilidade da transmissão da fé à próxima geração. Isto está claro no capítulo 6. Quando nós lemos no capítulo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então este livro é muito claro a dizer que aos pais cabe a responsabilidade de transmitir a fé aos filhos. Esse é nosso privilégio, é nosso dever, é nossa responsabilidade. Na caminhada do povo com Deus há consequências inevitáveis, tanto para a obediência quanto para a desobediência. E este livro lembra-nos disso, especialmente capítulo 28 e 29. A aliança de Deuteronômio pronuncia aquela nova aliança, não escrita em pedra, mas no coração dos homens. E é uma referência depois ao que Isaías volta a dizer, mas que por fim se cumpre em Cristo. E nós lemos as palavras de Jesus em Mateus 26, registradas também em Marcos 14, em Lucas 22. O Deus de Israel redimiu o povo da servidão e do caos e escolheu identificar-se com eles numa aliança eterna. Em seu Filho Jesus Cristo, e por meio dele oferece pela graça o mesmo para todos os povos em todos os lugares. Essa é a nova aliança, e Jesus diz então em Mateus 26, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O frequente apelo de Deuteronômio ao amor de Deus mostra que o alvo da lei do Antigo Testamento não era o legalismo, mas o serviço inspirado no amor. Não é apenas seguir leis sem as entender, não é apenas ter uma aparência de religiosidade, de piedade, mas é um serviço que é inspirado no amor a Deus e no amor às pessoas. E então, Deuteronômio 6 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. No capítulo 10, lembra o que é que o Senhor requer de ti, não é que o temas e que andes em todos os seus caminhos e que o ames e o sirvas de todo o teu coração, de toda a tua alma. No capítulo 11, relembra esta palavra: amarás o Senhor teu Deus todos os dias. E fala das bênçãos da obediência no capítulo 19, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para os cumprir, amando o Senhor, andando nos seus caminhos todos os dias. No capítulo 30 nós já lemos: Deus circuncidará o teu coração, o coração da tua descendência, dos teus filhos, para amares o Senhor. É Deus que faz esta obra para que o que fazemos para Deus e para as pessoas seja realmente inspirado no amor e não em mandamentos, em leis que não entendemos. Em 1 João 3, 18 lemos assim: não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade. Nós amamos, 1 João 4, 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E no capítulo 10 de Deuteronômio 10, 19 diz assim: amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então ama o Senhor, ama a Deus. Se vais servir a Deus é por amor, mas ama os outros também, ama as pessoas, ama o estrangeiro, mesmo aquele que não é teu povo,
ainda, mas ama. Vocês também foram estrangeiros. Então é um livro muito contemporâneo, Deuteronômio. Tem muito a ver com aquilo que nós estamos a viver, o caminho de verdade que nós queremos andar. Um caminho de vida, um caminho de alegria, um caminho de sentido. Considerando agora a estrutura do livro e a proposta de alguns esboços, a forma de organizar ou de ver o livro todo em poucas palavras, então na primeira parte temos como que um primeiro sermão, uma primeira exposição de Moisés que fala do passado e da fidelidade de Deus. Uma introdução, como nós também já lemos, as palavras de Moisés foram dadas aos filhos de Israel. Então, nessa primeira parte, faz uma retrospectiva mostrando a fidelidade de Deus e a incredulidade do povo. E numa segunda parte, então a lei, uma repetição da lei. O que é que Deus quer do povo? Quais são as orientações de Deus para o seu povo? Há uma explicação dos 10 mandamentos e depois uma miscelânea de leis, várias leis sobre a vida comum, a vida diária, a vida do povo. E uma última parte, um terceiro sermão, uma terceira fala de Moisés, falando das consequências e da confirmação da aliança, ratificando, confirmando a aliança, chamando o povo à obediência. A aliança feita ali na terra prometida, a aliança de Deus com o povo, chamada Aliança Palestina. E depois, na parte final, a transição do mediador da aliança, a transição de Moisés para Josué. É isso que nós lemos na última parte de Deuteronômio. Vários estudiosos, várias pessoas que se dedicam a estudar o livro de Deuteronômio, que se têm dedicado, eles têm argumentado de maneira convincente que há uma relação na forma do texto entre a aliança hebraica, esta aliança que está descrita em Deuteronômio, com um tratado vassalar do Oriente Próximo. Tratado vassalar tem a ver com essa relação de uma grande potência, um rei suzerano, no tempo feudal, alguém que tinha terras, que impunha certas condições de vassalagem, de submissão sobre um governo menor, que seria então o vassalo, que normalmente tinha sido conquistado em batalha. Então a estrutura de Deuteronômio faz lembrar esses tratados, ou o tratado vassalar que era comum naquela região. Os hebreus adaptaram a forma do tratado para o seu próprio uso, a fim de expressar a natureza da sua relação com Deus. Eles tinham um Senhor poderoso e eles eram os vassalos, os servos. É isso que fica evidente e esta é a estrutura então sugerida ao preâmbulo, às palavras dadas ao povo e depois essas estipulações gerais específicas, bênçãos e maldições e as testemunhas, os céus e a terra, o próprio Moisés. E esta é então a forma de um tratado. Quando um rei poderoso, ou mais poderoso, ele conquistava uma terra, como ele se referia a esses vassalos, a esses reis menores, a esses reinados menores. Era nesta estrutura e vemos isso então, ao comparar com os documentos históricos daquela época, vemos que há uma estrutura semelhante com Deuteronômio. Há outras formas de organizar este livro, mas olhando para essas estipulações específicas, essas dimensões da vida pactual em detalhes, viver uma aliança, viver debaixo de mandamentos. Nós lemos assim num dos comentários: para o leitor moderno, portanto para nós hoje, os detalhes contidos na legislação específica são de diversas maneiras os mais distantes e estranhos elementos de Deuteronômio. As questões tratadas nesta exposição da lei e da aliança são numerosas e variadas. Algumas parecem ser da maior importância, enquanto outras parecem ser relativamente insignificantes. São coisas tão pequenas, mas estão na lei.
Há leis relativas ao santuário, à idolatria, às principais festas religiosas, a crimes sexuais, conduta de guerra, comida, escravidão, o ano da libertação, profecia, sacerdócio, ninhos de pássaros, questões financeiras e sequestro. Há leis sobre ninhos de pássaros. Há coisas que para nós podem parecer um bocado estranhas, mas que faziam sentido estar na lei. Parece haver uma mistura de leis cerimoniais, religiosas, civis e criminais. Nenhuma área da vida humana fica de fora da perspectiva da lei e da aliança. Então diz o irmão Peter Craig, no mundo moderno pode ser feita uma distinção entre aquilo que é religioso e o que é secular, entre o sagrado e o profano. Para Israel, tal distinção seria artificial, não porque não houvesse distinção entre as esferas de operação da lei, mas porque a totalidade da vida estava sob o domínio de Deus, o Senhor da aliança. Consequentemente, o amplo espectro das estipulações específicas é significativo. As estipulações, as leis, as orientações, elas não cobrem cada possível contingência que surja na vida humana, mas indicam, por meio da sua amplitude e diversidade, que nenhuma área da vida é irrelevante ou sem importância para um membro da comunidade da aliança. Tudo tem a ver com Deus e Deus tem a ver com tudo. Deus tem a ver com a forma como nós dormimos, como nós acordamos, como nós comemos, como nos vestimos. Deus tem a ver com tudo. E tudo tem a ver com Deus, se pertencemos ao povo dele, se temos uma aliança e fazemos parte desse povo da aliança. Essa é a mensagem de Deuteronômio. As pequenas coisas importam para Deus. Nada fica de fora da abrangência de alguém que é conduzido, dirigido por Deus. Tudo tem a ver com Ele, porque é um povo dele, somos povo dele. Então isto tem a ver conosco e Deuteronômio tem muita coisa, embora haja essa distância cultural, mas há princípios e há expressões do coração de Deus, princípios da lei e demonstrações da vontade de Deus que têm tudo a ver conosco para nos abençoar e para nos edificar. Voltando a olhar para os primeiros versículos de Deuteronômio, os primeiros 5 versículos, essas expressões que já foram lidas, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. E depois do versículo 3, falou Moisés aos filhos de Israel. Como é que ele falou? Falou segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Ele não falou o que ele achava melhor. Ele não falou o que ele sonhou, o que ele pensou, o que ele deduziu. Mas ele falou aquilo que o Senhor lhe mandara falar a respeito do povo. Então a substância da mensagem que Moisés proferiu aos israelitas, ela foi tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Moisés, portanto, é um homem que está a agir debaixo de ordens. Ele é um homem sob ordens. Ele é um vassalo. Ele é um súbdito. A demanda de obediência é um tema preeminente em todo o livro de Deuteronômio. E declarando tal demanda, Moisés estava a viver a sua mensagem, a mensagem de Deuteronômio. Ele estava a ser obediente, ele estava a falar o que Deus mandou que ele falasse. E a mensagem é esta de Deuteronômio: um amor leal a Yahweh é expresso em obediência à aliança. É esse o requisito essencial para a prosperidade e para a permanência na terra prometida, no caminho da salvação. Alguém que está no caminho da salvação é alguém que procura agradar e obedecer a Deus. O título do livro, o nome desta obra, deste livro, tradicionalmente tem sido Deuteronômio. Então, o 5º livro de Moisés, tradicionalmente tem sido chamado de Deuteronômio. E que significa literalmente segunda lei. Mas o uso deste título surgiu de uma tradução grega do versículo 18. Em Deuteronômio 17, 18, há lá uma orientação que Deus dá a Moisés para o rei que um dia viria, e o rei deveria fazer uma cópia da lei, um traslado, é assim que aparece na versão Almeida atualizada, um traslado
da lei. E parece, tudo indica, porque esta palavra Deuteronômio aparece na Septuaginta, na tradução grega da Bíblia hebraica, do original hebraico. É exatamente essa palavra Deuteronômio, que depois em latim também, na tradução latina, dá Deuteronômio, que em português fica Deuteronômio. E a palavra traslado, a palavra hebraica, significa dobro, cópia, segundo ou uma repetição. Pode ser traduzida dessa forma. Mas os tradutores aparentemente entenderam mal o hebraico e traduziram com o sentido de uma segunda lei, mas tal sentido implicaria um conjunto de legislação de leis diferentes daquelas que já estavam nos primeiros livros de Moisés. E essa seria a primeira lei. Então, de certo modo, o título, interpretado literalmente, ele é enganoso, pois o quinto livro de Moisés não contém uma outra lei, uma segunda lei, uma lei distinta. Deuteronômio não tem outra lei. O que faz, no entanto, é repetir muito da legislação dos livros precedentes, embora o contexto e a forma de repetição sejam peculiares a Deuteronômio. Mas na Bíblia hebraica o livro recebe um título apropriado de "Estas são as palavras". Em hebraico este livro não se chama Deuteronômio. Na Bíblia hebraica este livro chama-se "Estas são as palavras". É assim que se chama o livro de Deuteronômio. E este título, conforme um costume antigo, que muitos dos livros do Velho Testamento, o título, na Bíblia hebraica, o título são as primeiras palavras. É como começa o livro, torna-se o nome do livro. Quando a pessoa se refere àquele livro, refere-se pelas primeiras palavras do livro. Isto é um costume nos livros antigos, na cultura antiga. E é, portanto, e também um título melhor, no sentido que descreve de maneira mais acurada o conteúdo do livro, porque o conteúdo do livro são palavras. A maior parte do livro consiste em palavras que Moisés dirigiu a Israel imediatamente antes da entrada na Terra Prometida. O título é importante por causa do entendimento adequado do próprio livro. Deuteronômio não é primariamente um texto legislativo, nem mesmo um simples registro histórico, contar a história. O seu propósito é de ser um registro das palavras proferidas por Moisés aos israelitas, ao povo de Deus. O estilo é exortativo, é de uma admoestação, chamar a atenção. Isto é, aquele em que o orador usa palavras destinadas a mover a congregação ao compromisso e à obediência ao Deus da aliança. Assim, embora Deuteronômio, na sua presente forma, seja uma peça literária, é importante manter em mente a autodescrição do livro como sendo um relato de palavras que foram faladas. Deuteronômio é um conjunto de palavras que foram faladas por Moisés. E é aqui que nós vemos a importância deste título e a ligação com o Novo Testamento. Com este texto que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 14. O versículo 3 diz assim, 1 Coríntios 14, 3: "Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando." E o que nós lemos no início deste capítulo é seguir o amor. Depois de descrever o amor em 1 Coríntios 13, naquela bela poesia, naquele belo cântico, Paulo, ele diz: "Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis." O que Paulo queria que a igreja fizesse, que procurasse mais, era profetizar, falar da parte de Deus, falar o que Deus manda que se fale. Pecadores como nós não costumam ficar confortáveis quando as suas vidas estão a ser inspecionadas, avaliadas ou criticadas. Nós lemos isto no livro de Paul Tripp, Guerra de Palavras. Exortação, confrontação vem do resultado de alguém olhar para nós, de inspecionar a nossa vida, alguém que presta atenção a nós e diz: "Olha, isso aqui não está muito bem." É porque a pessoa prestou atenção a nós, ela inspecionou a nossa forma de viver, de falar, de nos comportarmos.
E pessoas como nós, pecadores como nós, não costumam ficar confortáveis quando as suas vidas estão a ser inspecionadas, quando estão a ser avaliadas ou criticadas. Nós costumamos ser melhores em ver o argueiro ou o cisco no olho do nosso irmão do que ver a trave, a viga no nosso próprio olho. Nós também temos pavor de confrontações por causa do modo problemático e não bíblico pelo qual algumas pessoas lidam com as confrontações. Então Moisés iria ter problema. Ele, tal como nós temos hoje, Moisés teve problemas ao confrontar o povo. Não é agradável, nós não gostamos, o povo também não gostava e acho que nunca gostará e nunca gostaremos de ser exortados. Mas a exortação, ela é uma coisa boa, ela é bíblica e ela é de Deus e ela é um mandamento. Então estudar cuidadosamente o nosso irmão, o nosso aconselhado, estudar cuidadosamente a pessoa que nós estamos a querer ajudar, a quem nós queremos servir. É algo que nos permitirá ser mais eficazes na forma de servir ao Senhor. Estudar o comportamento dos nossos irmãos, olhar e prestar atenção à forma como eles agem, para que seja possível determinar corretamente os motivos ocultos e desejos do coração que estão a causar os sintomas. Ao determinar esses motivos e desejos do coração, poderá, como irmão que quer ajudar, poderá chamar o seu aconselhado, o seu irmão, ao arrependimento. Portanto, a exortação é uma coisa boa, ela é bíblica, ela é de Deus e ela é um mandamento. Falar da parte de Deus é algo bom, embora seja difícil. Isto implica trabalho, implica atenção, estudo, temos que estar atentos. Porque nós sabemos que os melhores relacionamentos, eles são construídos no alicerce da confiança mútua e do falar a verdade um para o outro. Andar com bajulações, com adulação, com falsos elogios, isso não cria relacionamentos fortes e saudáveis. É com base na verdade. Se a pessoa fez bem o trabalho, realmente fez bem, merece ser elogiada, o Senhor que a criou merece ser louvado. Aquela pessoa está a demonstrar que tem características de Deus, qualidades do Criador, então ela pode e deve ser encorajada com palavras de elogio. Mas é com base na verdade que se constroem relacionamentos bons. Já que Jesus é o nosso modelo de ministério pessoal, nós também devemos ter o compromisso de entrar no mundo das pessoas. Podemos começar investindo tempo para fazer boas perguntas e escutar bem. A nossa esperança é que as outras pessoas nos procurem e compartilhem mais das suas lutas para que possam encontrar o Senhor por meio de nós. Entrar no mundo de uma pessoa capacita-nos a aplicar as verdades do Evangelho de maneira específica para a pessoa e para a situação. Então, era essa a expectativa de Moisés, que ao falar com o povo, da parte de Deus, o povo pudesse encontrar o próprio Deus. Não Moisés, mas o próprio Senhor. Ter um contacto com o próprio Deus. E como igreja, como crentes, é isso que nós devemos esperar uns dos outros, é isso que nós devemos esperar ser. Como cristãos, nós devemos esperar, ter a expectativa de ser pessoas que falam da parte de Deus para que quem falar conosco ou quem nos ouvir falar se aproxime de Deus, encontre Deus. Sermos esse instrumento para colocar as pessoas em contacto direto com Deus. Nós só somos um canal, mas um canal limpo e fiel da palavra de Deus. Esta semana tivemos a oportunidade de ler Ezequiel 33
sei que a Graça até partilhou o impacto da leitura deste texto com alguém esta semana. Ezequiel 33 começa com a figura de um atalaia, um mensageiro. E descreve, é uma história até um pouco longa, vou tentar resumi-la aqui, mas Ezequiel diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, quando eu fizer vir um castigo sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se o atalaia, o mensageiro, vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Porque eu mandei o atalaia avisar, ele não avisou. A pessoa morreu porque é pecador e merecia morrer, mas eu vou pedir contas ao mensageiro. Ele deveria ter falado e não falou. Ele deveria ter anunciado e não anunciou. Ele deveria ter tocado a trombeta e não tocou. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás a vida da minha parte. Aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu mau caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falai vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Esta é a palavra do Senhor a Ezequiel, e este é o contexto da profecia. É por isso que o homem de Deus fala. É por isso que ele chama a atenção. É por isso que ele presta atenção ao povo, tenta ver em que caminhos é que o povo anda, para poder dizer: esse caminho não é bom. Isso não vai acabar bem. Destacar o que o versículo 10 de Ezequiel 33 diz: as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? O nosso pecado faz-nos desfalecer, enfraquece-nos. O nosso pecado leva-nos à morte, conduz à morte. Esse é o efeito do pecado. As coisas erradas, aquilo que Deus condena, que Ele chama de pecado, são coisas que nos prejudicam, que nos tiram energia, que nos tiram saúde. O pecado tira-nos a alegria, tira-nos a vida. E nós precisamos identificar o pecado na nossa vida. Ou precisamos de alguém que nos ajude a identificar o pecado na nossa vida. Precisamos de homens que falam palavras que vêm de Deus, da parte de Deus. Precisamos de irmãos honestos, verdadeiros amigos, que falem connosco a verdade, que nos ajudem a ver o mal que está em nós, que nos ajudem a ver as nossas iniquidades, os nossos pecados, que nos fazem desfalecer, que nos fazem enfraquecer. Então este é o nosso papel na vida uns dos outros, aplicando esta palavra de Deuteronômio e de Ezequiel a nós como igreja. Este é o ministério da igreja, faz parte do ministério que Deus nos confiou, nos concedeu e espera que nós façamos: edificar, exortar
e consolar. Mas Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai exortá-lo. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 6: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Exorta. Deuteronômio é uma exortação. Deuteronômio é uma admoestação. São palavras de Deus através de Moisés para exortar o povo. O versículo 5 diz algo mais sobre o ministério de Moisés. Encarregou-se Moisés, versículo 5 então de Deuteronômio capítulo 1, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo, e ele começa a falar, e nós lembramos que este é ministério cristão. A palavra aparece aqui para explicar, é tornar evidente, distinto, tornar claro. É uma palavra que tem o sentido de fazer algo de maneira absolutamente clara ou simples. Aparece em Deuteronômio 27:8 para indicar a clareza ou a legibilidade com que as palavras da lei deviam ser escritas na pedra. Lá aparece esta expressão muito distintamente. Escreve com clareza na pedra para que o povo não tenha dúvidas do que é que se espera dele. Então a ideia é que o objetivo do ministério cristão é explicar o Evangelho com clareza, objetividade e simplicidade. Nós devemos entender bem o Evangelho. O que é a mensagem da cruz? O que é que essa mensagem nos diz acerca do amor de Deus, do pecado do ser humano, da solução de Deus, que é Cristo na cruz crucificado, levando o castigo de Deus. O castigo dos nossos pecados foi lançado sobre Ele. O perdão foi-nos concedido. E espera-se que respondamos com fé, com confiança nessa mensagem de amor e nos apeguemos a essas promessas de sermos perdoados e justificados. Esta mensagem precisa ser explicada com clareza. Assim como Moisés explicou a lei, nós devemos também explicar o plano de Deus, as estipulações de Deus para a nova aliança. Explicar bem, deixar claro, ser bem prático. Então esta lei que Moisés devia expor, ela deve ser provavelmente entendida como tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Foi isso que formou a base do relacionamento pactual entre o Senhor e o seu povo. É importante enfatizar que o conteúdo de Deuteronômio é uma exposição da lei. O livro não contém simplesmente uma repetição de material legal conhecido em Êxodo e Números, ao qual poucas e novas leis teriam sido acrescentadas. É verdade que há um núcleo de leis comuns com os livros anteriores, mas aqui a lei é explicada e aplicada por Moisés à situação particular dos israelitas. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida e a lei da aliança não podia se tornar uma letra morta. Ela devia ser exposta e enfatizada a todos os israelitas, pois o sucesso dos eventos que estavam à frente deles dependia desse ponto crítico, entender para poder obedecer. O sucesso na posse da terra prometida não residia na bravura e na força militar, mas na insolubilidade da relação pactual com Deus, o único que poderia alcançar mais vitórias, como aquelas sobre Seom e sobre Og. No versículo 4 menciona essas lutas, essas batalhas que são explicadas depois, no capítulo 2 e no capítulo 3. São descritas nos capítulos 2 e 3. É Deus que dá esse tipo de vitória. No capítulo 2, versículo 30, diz que Seom, rei de Hesbom, não quis deixar passar Israel pela sua terra, porquanto o Senhor endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, com um propósito, para derrotar, para o entregar nas mãos do povo de Israel. Versículo 33 diz que o Senhor nosso Deus nulo o entregou e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Já estudamos muitos textos como este, o texto que descreve o Senhor dos exércitos, aquele que luta por nós, que batalha por nós.
Essa foi a batalha contra Seom. A outra batalha mencionada, Og, no capítulo 3 de Deuteronômio, diz o Senhor: não temas, porque a ele e a todo o seu povo a sua terra dei na tua mão. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Deu-nos então o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. E ferimos-lo, até que não lhe ficou nenhum sobrevivente. Foi o Senhor que venceu essas batalhas. E nós não conseguimos vencer a batalha contra o pecado, contra a nossa carne, contra o mundo, contra Satanás sozinhos. Não é na nossa estratégia militar. Nós não temos força para vencer estas batalhas, para obedecer ao Senhor. É Deus que está connosco, é só Ele que nos pode dar a capacidade para lutar contra o nosso pecado, a nossa carne, a nossa fraqueza e este sistema iníquo. Esta é a mensagem de Deuteronômio. Há alguns versículos-chave que, num formato ainda de introdução a este livro, eu queria deixar alguns versículos que são determinantes para mostrar o espírito desta carta. No capítulo 6, versículos 4 a 5, nós já lemos, é o conhecido como o Shema. Ouve é uma palavra hebraica, mas este nome lembra de todas estas ideias, estes versículos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Outra passagem importante, muito semelhante a esta, é no capítulo 10, versículos 12 e 13. O que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. E outra passagem, capítulo 30, também muito importante nesta obra, neste livro, versículo 19, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Com mais tempo, se Deus permitir, nas próximas semanas nós passaremos por estes e outros textos. Eu quero destacar alguns versículos de Deuteronômio, que à medida que eu fui lendo o Deuteronômio, me fizeram parar para meditar no meu tempo devocional ao ler Deuteronômio. Capítulo 4 diz: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. É o próprio Deus a perguntar a Israel: será que conheces outra nação que tenha um Deus que lhes dê leis e testemunhos tão justos, preceitos tão bons como os que eu dou? A resposta é não. É uma pergunta retórica. Não existe ninguém que tenha mais sabedoria e mais justiça do que o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É Ele que tem essa lei justa, não há ninguém melhor. Capítulo 7, versículo 11. Então guarda os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Nós precisamos todos os dias de uma porção da palavra de Deus, mandamentos para cumprir. É hoje. Ao lermos estes versículos, houve algum deles que fez mais sentido ou que há mais necessidade de ser memorizado, relembrado, coisas que Deus quer que nós cumpramos hoje. É para hoje. A lei é para hoje, não é para ontem ou para daqui a um ano, é para agora, é para viver agora. Deus está a falar connosco, Ele está a dar-nos conselhos ou ordens. É para nós praticarmos, é para fazermos. E é agora, não é para esperar. Capítulo 7 ainda, versículo 26. Não meterás coisa abominável na tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás e de toda a abominarás, pois é amaldiçoado. Isto faz-me lembrar muito sobre o conteúdo das coisas que eu permito que entrem na nossa casa através de vídeos, que os meus filhos veem, que nós vemos, conversas que se têm em casa, revistas que possam entrar em casa. Cuidado com o que deixamos entrar na nossa casa, nos olhos, nos ouvidos.
dos nossos amados, dos nossos filhos, da nossa própria mente. Capítulo 11, versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Irmão e irmã, quer ser forte, quer ter força? Conheça a lei de Deus e obedeça. Isso dá força. A obediência ao Senhor dá força. Quer ser uma mulher forte, obedeça ao Senhor. Quer ser um homem forte, obedeça ao Senhor. Capítulo 12, versículo 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram aos seus deuses. Então, cuidado com imitar o mundo. O que o mundo faz, normalmente, é abominação para o Senhor. É o que melhor eles sabem fazer. Coisas que Deus detesta, que Ele abomina. E nós precisamos estar atentos ao que Deus diz, que Ele não gosta, porque o mundo gosta e a nossa carne gosta. Mas nós não podemos imitar o mundo, que faz coisas abomináveis ao Senhor. É por isso que Deus manda que haja essa separação. Capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, eu realmente, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Temos lembrado muito deste versículo, nesta ocasião de doenças, não é? De iminência da morte, mas é o Senhor que mata. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. É Ele que nós temos que temer. Ele é Deus e não há outro. Só há um Deus. É o grande eu sou, é Yahweh. É o Senhor da aliança. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus e Pai de Jesus Cristo. O Deus de Paulo. É o Deus da igreja, o Deus verdadeiro. Deuteronômio 33, versículo 3, para terminar. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Deus amou Portugal a ponto de que a palavra do Senhor chegou até nós. Deus ama-nos, Deus ama os portugueses, brasileiros e africanos e outros estrangeiros que vivem nesta terra. Deus ama-nos, Deus ama os povos. Esta é a mensagem da Bíblia. E a forma de Deus mostrar que nos ama e que se compadece de nós é dar-nos a conhecer as suas palavras, para que nós as possamos aprender. Nós estamos a aprender as palavras do Senhor. Então, à medida que eu fui lendo, estes foram alguns versículos que eu transcrevi, que eu copiei, para eu meditar neles. Foram versículos marcantes para mim, à medida que eu fui lendo Deuteronômio. Esta é, portanto, uma visão panorâmica do conteúdo que tem Deuteronômio. Mas esta imagem foi escolhida não por mim, mas pela Isa, e eu perguntei-lhe esta semana: Isa, tu lembras porque que escolheste esta imagem para representar o livro de Deuteronômio? E ela respondeu-me: sim. E nessa altura, o capítulo 32 de Deuteronômio tocou-me de uma forma muito especial. Esse capítulo, explicou a Isa, fala muito da rocha que eles esqueceram, e com certeza na altura eu devo ter feito o paralelo com Êxodo 33, quando Moisés viu a glória de Deus na fenda da rocha. Da mesma forma que Deus se revelou na fenda da rocha, há luz na imagem numa fenda. O povo esqueceu dessa imagem preciosa em Deuteronômio. Em Deuteronômio 32, 18 diz assim: olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. O povo esqueceu-se, olvidou-se da rocha que o tinha gerado. O povo esqueceu-se do Deus que lhe deu o ser. Se nós somos alguma coisa, se nós estamos vivos, é porque Deus nos dá vida. E Deuteronômio foi escrito para nos ajudar a lembrar que temos um Deus, temos um Criador. Há um Deus que se preocupa conosco, que quer que nós aprendamos a fazer o bem. Ele mandou homens para falarem conosco e manda-nos falarmos uns aos outros como homens, como seres humanos, homens e mulheres de Deus, para nos lembrarmos de Deus.
Esta mensagem precisa ser repetida. Nós não podemos esquecer do Senhor. Nós precisamos nos lembrar dele. E este hino que nós vamos cantar, fiel, eterno e santo amor, a mim mostraste, ó Rei, com gratidão e santo e com temor de ti me lembrarei. Vamos tentar colocar aqui a projeção deste hino para que os irmãos possam acompanhar. É este aqui, vamos só ver se conseguimos transmitir. Alguém nos poderá ajudar aqui a mudar a letra. É um hino novo também, é um hino que ainda estamos a aprender a cantar, mas ele diz: Senhor, eu quero me lembrar de ti. E então nós vamos aprendê-lo para podermos cantá-lo também mais vezes. Esta é a mensagem de Deuteronômio. Senhor, eu não quero esquecer das tuas palavras, eu não quero esquecer que tu falas, que tu és um Deus amoroso, um Deus fiel, um Deus eterno, o grande eu sou. E tu te mostraste como o Rei de toda a criação, o Rei de todo o universo. Com gratidão e com temor de ti me lembrarei. É a afirmação deste hino, deste cântico. E nós vamos então aprender, podemos cantar de coração. Não como meros papagaios, não cantar só porque somos obrigados a fazê-lo, mas tentar entender a mensagem de Deus, a mensagem de Deuteronômio. Deus quer que nós nos lembremos dele, agora e sempre, porque ele é fiel, ele é eterno e ele é amoroso. Amen.